Ora, boa tarde. Portanto, chegamos ao último painel deste encontro. O meu nome é João Carlos Sousa, sou professor de Física e sou coordenador educativo do Centro de Ciência e Liberdade Amadora. Estou aqui, não sei bem porquê, porque colaboro com a professora Isabel Chagas já há bastantes anos, nestas questões que têm a ver com o ensino à distância. Nunca é demais, parece-me que nunca será demais nós referirmos que este evento foi originado do sentir generalizado dos alunos numa cadeira opcional de mestrado que acontece em modalidade de blended learning. Portanto, tiveram 3 sessões presenciais e toda uma série de inúmeras horas de interação mediatizada pela tecnologia de uma plataforma. O encontro está também a ser, portanto, aconteceu com aquela bonita videoconferência com o sul do Brasil e está a ser videodifundido e vai estar disponível depois, o vídeo vai estar disponível também no site que depois será apresentado. Neste painel nós temos da minha esquerda, próxima da minha esquerda mais remota, temos a professora Maria José Paixão, da Escola Superior de Enfermagem, professor Francisco Gentil, de Lisboa. Portanto, uma professora que forma futuros enfermeiros e pós-graduações, eles também. E, naturalmente, é uma estudiosa também desta área. A professora Isabel Chagas, que está no centro de todo este processo, que é a docente responsável pela cadeira. E o professor João Paiva, da Universidade do Porto, que, sendo da Química, é também, eu sinto muitas afinidades com ele. Eu sou de Física, mas bom. Ele é de Química e tem muito trabalho na área, tem desenvolvido muito trabalho na área das tecnologias e é autor de um livro sobre educação sexual. Portanto, eu passava a palavra à professora Maria José Paixão. Está certo? Boa tarde. Queria começar por cumprimentar os ouvintes deste painel, a senhora professora Dra. Isabel Chagas, que amavelmente me convidou para participar deste desafio de pensar as tecnologias da educação e de comunicação como aproximação à educação sexual dos jovens. O Sr. Professor Dr. João Paiva, que tanto quanto consegui conhecer a partir da sua página na internet, tem uma vasta e profunda experiência no tema deste painel. Perante uma audiência para mim tão desconhecida e que também cumprimento, permitam-me que faça uma pequena apresentação pessoal que eu organize ou eventualmente reorganize as vossas expectativas, pois de educação sexual dos jovens sou muito pouco conhecedora e muito menos perita. A minha formação de base é em enfermagem e dentro desta especializei na saúde infantil e pediatria. Sou professora na Escola de Enfermagem, como já aqui foi dito, e desde há muito que me interesso pela utilização educativa das tecnologias da informação e comunicação. Assim, a razão principal da minha participação neste painel não advém da minha intervenção específica na área da saúde. Naturalmente, que o tema da educação sexual dos jovens me interessa e sobre ela tenho algumas preocupações, muitas das quais estão de certo sobreponíveis às vossas, eventualmente outras serão diferentes. Contudo, a razão da minha presença relaciona-se especialmente com o interesse que tenho dedicado ao estudo de forma de discussão enquanto ferramenta educativa. E sobre isso, aquilo que vos trago são os resultados do estudo que eu realizei e que serviu de base à minha dissertação de mestrado intitulada Integrar a Teoria e a Prática através de um fórum de discussão, um estudo de investigação-ação aplicada à enfermagem da criança e do adolescente. O tema central desse trabalho centrou-se em redor da compreensão da comunicação mediada por computador, em particular de forma de discussão, enquanto estratégia educativa no âmbito da formação em enfermagem. A questão que agora me desafiaram a colocar é se poderemos tirar desses resultados
alguns contributos aplicáveis a outras áreas de formação, nomeadamente a da educação sexual dos jovens. Organizei assim a minha apresentação em 3 áreas. Na primeira falarei um pouco dos pressupostos decorrentes da literatura sobre as mais-valias do fórum de discussão no âmbito dos correntes socioconstrutivistas da aprendizagem. Seguidamente falarei das principais conclusões do estudo mencionado e concluirei com uma modesta reflexão sobre uma aproximação metodológica possível à abordagem da educação sexual dos jovens em contexto escolar. A comunicação assíncrona por computador pode constituir um ambiente pedagógico valioso através da criação de espaços de comunicação e aprendizagem. Baseando-se na necessidade de verbalizar todos os aspectos da interação num ambiente textual, a discussão através de um fórum pode reforçar competências metacognitivas da aprendizagem, como a autorreflexão e a revisão, que são competências importantes do pensamento. Assim como facilitar a aprendizagem construtiva e social, já que apoia a reflexão sobre o que o estudante conhece, podendo, através da reflexão com os outros, conduzir à alteração conceptual. A negociação social de ideias acerca do objeto de estudo, bem como a construção colaborativa de novo conhecimento através de diferentes perspectivas, interpretações, estabelecimento de compromissos sobre o significado das ideias, são alguns dos ingredientes que estão profundamente envolvidos na construção do conhecimento que esta ferramenta possibilita, na medida em que privilegia as dimensões social, reflexiva e experiencial da aprendizagem. Dadas as suas características de flexibilidade no espaço e no tempo, aliadas às potencialidades formativas que acreditamos que encerram, o fórum de discussão pode ser uma ferramenta útil no acompanhamento dos estudantes quando se extravasa o domínio informativo e se integram componentes experienciais que envolvem as emoções e os afetos. As visões atuais da aprendizagem sugerem também uma modificação do papel dos estudantes, nomeadamente a passagem de receptores passivos a construtores de sentidos. Da mesma forma, o professor substituirá a sua função principal de distribuidor de informação para prevalecer como orientador na compreensão das tarefas académicas. Uma ênfase paralela acompanha a instrução, que progride do ensino através do exercício e prática para a discussão e participação orientadas em tarefas significativas. Alguns autores argumentam que a principal justificação para a utilização de computadores é a aceitação das concepções construtivistas e uma compreensão crescente da aprendizagem como um processo social. A tecnologia vem assim facilitar a realização de ambientes de aprendizagem que derivam das concepções construtivistas. Uma vez que a aprendizagem é um processo de construção socialmente distribuído e contextualizado, então a aquisição de conhecimento e as atividades que levam a essa construção são inseparáveis e, consequentemente, a ênfase é colocada nas atividades de construção das estruturas desse conhecimento, o que implica utilizar a comunicação interpessoal como mediadora no desenvolvimento dos instrumentos cognitivos. A tradução pedagógica desta concepção da aprendizagem e a sua aplicação através de novos ambientes implica várias modificações, da instrução centrada no professor para uma aprendizagem baseada numa comunidade de aprendentes ativos, de um currículo muito estruturado para um currículo diverso e eco-improvisado, do conhecimento como acumulação de pequenas unidades para o conhecimento de abrangentes assuntos e da utilização de um conhecimento determinado para a seleção pertinente da informação a analisar e do conhecimento a construir. Porém, a conferência por computador não é uma ideia nova. Muratov concebeu em 1970 como um ambiente de inteligência coletiva, a qual utilizaria o computador para estruturar a comunicação humana em termos de troca de informação e resolução efetiva de problemas. A tentativa de ampliar os processos intelectuais tem sido, aliás, a força motriz do desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, razão pela qual tem sido adotada nos mais diferentes níveis e modalidades de formação. O termo discussão, no âmbito educativo,
envolve atividades divergentes, isto é, contributos interpretativos e atividades convergentes, nomeadamente análise, síntese e avaliação da informação, com o objetivo de iniciar a compreensão de princípios relacionados com o conteúdo a aprender. Quando a discussão acontece sobre a forma textual, utilizando um computador ligado à rede, disponibiliza um software específico de comunicação assíncrona, acessível aos membros de um grupo, o ambiente de discussão toma a designação de comunicação mediada por computador, a qual, entre outras modalidades, pode assumir a forma de fórum de discussão. A atividade central no fórum de discussão consiste na composição individual de textos pelos membros do grupo, os quais podem ser lidos e respondidos por todos, em qualquer lugar e a qualquer hora. O conjunto de textos produzido é arquivado, apresentando-se habitualmente de forma hierarquizada e desdobrável, de acordo com os tópicos, a respeito das respostas no momento da participação. Pelas suas características de atividade educativa online, o fórum de discussão define-se como sendo uma comunicação de muitos para muitos, independente do local, flexível no tempo, baseada em texto e mediada pelo computador. A interação que se estabelece através do ambiente textual escrito, quando comparada com a oralidade, fornece oportunidades de reflexão e de pensamento mais profundo sobre o que se está a tentar transmitir. Quando comparada com a comunicação presencial, a maior desvantagem da comunicação assíncrona baseada em texto é a ausência de sinais visuais e auditivos, entre os quais a linguagem corporal, que é transportadora de mensagens importantes. No entanto, a investigação na área sugere um conjunto importante de vantagens na comunicação textual assíncrona, nomeadamente a flexibilidade em termos de local e o tempo para analisar e refletir no conteúdo e composição de mensagens textuais significativas, a capacidade para melhorar a interação entre estudantes e professores, assim como facilitar o pensamento construtivo. A possibilidade dos estudantes controlarem a sua aprendizagem e construírem o conhecimento através da interação num modelo mais descentralizado, em que o professor assume o papel de tutor. E, por fim, a criação de um ambiente mais confortável e de oportunidades de discussão aos estudantes mais tímidos que ficam inibidos na interação face a face. Falando de aprendizagem através de comunicação assíncrona, alguns autores sugerem que os estudantes têm a possibilidade de aprender uns com os outros, assim como através do material ou da intervenção do tutor, sendo que o mais importante que aprendem não é tanto um produto, isto é, a informação, mas sim um processo, em particular o processo cognitivo e criativo de gerar ideias, vê-las criticadas ou expandidas, tendo a possibilidade de reformular ou abandonar através da discussão com os pares. Outro conjunto de autores apresentam os resultados das suas pesquisas sobre a aprendizagem no ambiente textual, desenvolvendo um quadro explicativo do questionamento que acontece neste tipo de comunidades. Este quadro explicativo identifica como elementos essenciais de uma comunidade de aprendizagem a presença cognitiva, a presença social e a presença do professor. Argumentando que o elemento essencial para o sucesso educativo é a presença cognitiva, a qual definem como a capacidade de construir sentidos através de uma comunicação mantida, estes autores desenvolvem um modelo explicitando as características de cada um dos tipos de presença e as interações favoráveis entre todos. A natureza da comunicação assíncrona baseada na escrita encoraja a reflexão, e esta acontece, seja a propósito das participações dos próprios ou das participações dos outros. O tempo disponível para compor uma mensagem significativa ou uma resposta a uma outra participação, assim como a leitura das respostas dos outros às próprias participações, são elementos que caracterizam a essência do fórum de discussão e que permitem uma abordagem profunda do conteúdo das interações. O estudo que desenvolvemos pretendeu analisar os contributos do fórum de discussão para a integração entre a teoria e a prática na disciplina da enfermagem da criança e do adolescente. Para a sua operacionalização,
definiu-se como objetivo conhecer as percepções dos estudantes e dos professores quanto à utilização do fórum de discussão como ferramenta formativa facilitadora da integração das realidades teórica e prática. Pretendíamos responder a algumas questões que se organizaram como orientadoras do estudo, nomeadamente o que pode fazer do fórum um ambiente facilitador da integração entre a teoria e a prática, o que se espera das participações dos alunos no fórum, como devem os professores orientar as atividades no fórum e quais as facilidades e dificuldades encontradas pelos alunos e pelos professores no fórum. Os resultados obtidos, a partir da análise de conteúdo das entrevistas realizadas a estudantes e professores que participaram na atividade e também da observação participante, permitiram-nos concluir que o fórum de discussão é uma estratégia com potencialidades para criar um ambiente de aprendizagem consistente com a visão socioconstrutivista da aprendizagem, facilitadora do pensamento reflexivo e onde o professor assume um papel essencialmente facilitador, mediando as interações entre os estudantes, os conteúdos e as experiências vividas, neste caso, em contexto real de prestação dos cuidados da enfermagem. Para melhor compreensão do fenómeno em estudo, os resultados foram agrupados em 3 temas organizadores. O primeiro tema diz respeito às características do ambiente de aprendizagem, o segundo, à atividade do aluno, e o terceiro, à atividade do professor. Dentro das características do ambiente de aprendizagem, os principais resultados organizam-se ao nível dos princípios pedagógicos, do alinhamento dos objetivos, atividades e avaliação e da comunicação escrita. Os princípios pedagógicos situam-se numa visão socioconstrutivista da aprendizagem e são praticamente subponíveis aos 7 princípios das boas práticas educativas de Chikrin e Bellesen, valorizando-se a relação professor-aluno, a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem ativa e centrada no estudante, a comunicação de expectativas e o tempo na tarefa. Ainda dentro das características do ambiente de aprendizagem, concluiu-se que o alinhamento dos objetivos com as atividades e a avaliação é um dos elementos fundamentais na estruturação da atividade educativa para se alcançarmos os resultados esperados. Uma clara definição dos objetivos, concretizada pela explicitação dos critérios de avaliação utilizados, permitirá orientar quer os estudantes, quer os professores para os papéis específicos de cada um no desenvolvimento das atividades projetadas. A última característica do ambiente de aprendizagem que queremos evidenciar diz respeito à comunicação escrita. Os resultados apontam para o potencial reflexivo que a participação escrita no fórum proporciona, sugerindo que provoca um pensamento categorizado e analítico, em que o estudante se projeta, tomando consciência do que é e do que sabe e do que não sabe, e com isso aprendendo. Vários são os autores que argumentam que as diferenças na natureza da linguagem falada e escrita estão na base para a compreensão efetiva da comunicação mediada por computador, mais concretamente na utilização do fórum para a construção de uma comunidade de questionamento. A escrita intensifica a consciência do eu e provoca uma interação mais consciente entre as pessoas, possuindo atributos especiais que facilitam o discurso crítico e reflexivo. O segundo tema organizador dos resultados diz respeito à atividade do aluno no fórum para alcançar os objetivos delineados para a atividade. As conclusões apontam para 2 tipos distintos de participação: a participação teórica e a participação que reflete sobre a prática. Ambas as participações demonstram ser importantes na construção do conhecimento, mas parece que a participação teórica, quando exclusiva, não traz grandes contributos para o desenvolvimento de níveis superiores de pensamento. A participação que reflete sobre a prática é mais motivadora, favorece mais interação e permite aceder ao significado das experiências e, com isso, aprender. O modelo de questionamento que falei anteriormente fala-nos da atividade do aluno em termos de presença cognitiva e de presença social. Segundo estes autores, a presença cognitiva dos estudantes é o fim último do fórum.
embora a presença social facilite o desenvolvimento da anterior. Tal como as nossas conclusões sugerem, os elementos que constituem quer a presença cognitiva, quer a presença social, situam-se denominados participação reflexiva, dando assim consistência à valorização deste tipo de participação sobre a participação teórica. Contudo, os nossos resultados não nos permitem concluir sobre a presença dos indicadores de presença cognitiva ou de presença social nas participações dos estudantes. Como estudo de opiniões, orienta-nos apenas para os aspectos valorizados pelos entrevistados. O terceiro e último tema organiza os resultados relativos à atividade do professor. Neste âmbito, podemos concluir que a atividade do professor se situa sobretudo no fornecimento de feedback aos estudantes e que este feedback deve ter como principal objetivo, para além da validação do conhecimento, a promoção da interação e a estimulação do pensamento reflexivo. Os resultados apontam o questionamento como a modalidade mais efetiva de participação do professor na promoção do pensamento reflexivo. Por sua vez, as participações reflexivas parecem mais indutoras da interação. Concluiu-se também que a atividade do professor se exerce de forma diferente da tradicional, pelo que é necessário que os professores desenvolvam consciência, quer a nível de um domínio mais alargado do conteúdo, quer no que diz respeito à prática do questionamento. Os resultados mostraram também algumas dificuldades encontradas ao longo da atividade de discussão, das quais passamos a apresentar as mais importantes. A ausência de evidência de presença regular de alguns professores no fórum, deficiente comunicação de expectativas aos estudantes, evidenciada sobretudo pela fraca visibilidade do alinhamento dos objetivos, atividades e avaliação, aparente dificuldade de alguns estudantes desenvolverem o sentido de presença social no fórum pelo seu caráter de mediação textual, excesso de participação teórica por parte dos estudantes, impeditiva da indução de interação e dificuldade de alguns professores fornecerem feedback suficiente e ou atentado aos estudantes. Salientamos como fatores facilitadores o reconhecimento que a maioria dos estudantes faz da importância das experiências no seu percurso formativo e o empenho dos professores em manter a experiência através do exercício reflexivo e tomado de consciência da sua própria atividade. Para concluir, gostaria de vos deixar então o desafio que pode constituir a utilização de um fórum de discussão como ferramenta complementar aos métodos mais tradicionais de abordagem da educação sexual dos jovens. Destaco, dentre as suas características, o facto de possibilitar um trabalho complementar à componente informativa, interligando-a com a discussão decorrente da vivência da própria sexualidade, vislumbrando-lhe a atribuição de um sentido que parece poder ser acompanhado, orientado, partilhado, discutido, descoberto, refletido e enriquecido através da tomada de consciência que a escrita potencia e que a partilha de vivências com o espaço e os escritores justifica. É minha convicção que o patamar da informação está dominado e atingido. É um trabalho, a esse nível, que deve ser desenvolvido naquilo que na minha área de intervenção denominamos por educação para a saúde. Contudo, a informação necessita sustentar-se em alicerces mais profundos que motivam os comportamentos com os quais interagimos com o mundo. Da minha experiência, o trabalho com os estudantes no fórum de discussão permite aceder às suas crenças, valores, fantasias e mitos, permitindo um trabalho mais individualizado e orientado ao ponto de partida de cada um, ao mesmo tempo que, enquanto espaço partilhado, favorece o patamar de chegada de todos. Num pequeno vídeo disponível na internet e intitulado Educação Sexual e os Jovens @net, conferência de debate com o professor Machado Caetano, os jovens falam do que já sabem sobre a educação sexual. E mesmo no final, já depois mesmo da ficha técnica, questionam: mas será só isto? E então os sentimentos? Entendi a questão como um apelo a este novo patamar de trabalho no âmbito da educação sexual dos jovens. Deixo-vos o fórum de discussão como uma das muitas ferramentas disponíveis a contemplar uma reflexão sobre estes espaços partilhados.
uma via necessária para a educação sexual dos jovens. Muito obrigado, professora Maria José Paixão. Por acaso não visitou os fóruns da nossa disciplina da distância. Até parece que esteve lá a ler, porque na realidade eu creio que todos aqueles que aqui estão presentes e que vivenciaram e que estão a vivenciar essa experiência, certamente de certeza que se referem muito daquilo que disse. Agora a seguir, não sei se será que a professora quer falar em outro lugar ou fala. Não, fala, porque eu estou completamente. Este dia tem sido um dia em que eu tenho aprendido imenso. De certa maneira também tenho revisto a disciplina de educação sexual através de tudo o que se tem aqui passado. Portanto, eu estou cheia de questões, cheia de ideias, cheia de críticas também relativamente ao trabalho que tem sido desenvolvido, e estou numa autêntica tempestade cerebral. Portanto, eu não sei se vou conseguir ser muito. Eu geralmente demoro tempo para realizar as coisas, portanto, neste momento estou na parte. De maneira, eu vou fazer uma intervenção curta, depois o professor João Paiva, que é um excelente comunicador, vai terminar este painel, e depois a minha proposta é, rapidamente, nós encerrarmos a sessão com o nosso desafio, que nós vamos tentar depois transmitir-vos, porque, de facto, muito daquilo que eu tinha planeado ser agora já foi dito. Portanto, eu estou na iminência de estar a repetir. Eu penso que de todos já têm uma ideia do que é que foi esta disciplina de educação sexual. A intervenção da professora Maria José Paixão também traduziu aquilo que se passou. Há aqueles alunos que intervêm muito, houve uma tendência para pôr muitas coisas na nossa plataforma. Tudo o que ela aqui referiu, eu senti, e acho que é isso que o João acabou de dizer. Contudo, é de facto, claro, na nossa plataforma não havia apenas fóruns de discussão, havia toda uma diversidade de possibilidades de atividades. Agora, o que de facto eu sinto, e eu presumo que até muitos dos meus alunos, enfim, que olhavam com espírito crítico relativamente à modalidade à distância, é que de facto funciona. Funciona precisamente porque o escrever obriga a uma reflexão. O estar escrito, inicialmente as pessoas tinham um bocado de receio de pôr lá as coisas todas, mas no fim partilhávamos tudo. Até os trabalhos, o desenvolvimento dos trabalhos foi sendo colocado lá e todos podiam ver os meus comentários, os riscos que eu depois faço nos textos. A partir de uma certa altura, todos começaram a deixar de ter vergonha de lá colocar os materiais e ficou tudo exposto. De tal maneira que, neste momento, a plataforma Moodle, nós usamos esta plataforma Moodle, vamos lá e aquilo é um autêntico labirinto. Um autêntico labirinto de materiais extremamente interessantes. Houve pessoas que depois começaram a contribuir com artigos, com teses, a tese da Celina também lá está, com toda uma diversidade, com vídeos, com animações, de maneira que é atualmente um repositório extremamente interessante e que podemos depois navegar por lá. É uma coisa interminável. A ideia que se tem é algo interminável e que nós podemos prosseguir e vamos aprendendo também a utilizar este meio de comunicação. Eu, pessoalmente, sou uma professora não diretiva, prezo muito a flexibilidade. Isso por vezes é incómodo para os alunos, eu sei, mas eu também tento aprender com eles e tento cumprir alguns prazos e algumas, de facto isso é essencial, mas tem-se conseguido esse equilíbrio e de facto esta flexibilidade associada àquilo que estas tecnologias permitem, de facto pode ser um contributo extremamente rico para a aprendizagem, De maneira
só queria, porque isto tem a ver, esta disciplina de educação sexual foi uma proposta levantada há 3 anos atrás pelo Centro de Investigação e Educação, o professor João Pedro da Ponte, veio falar com comissões e nós temos de ter algum projeto de educação à distância. Porquê que tu não pegas nisso e fazes alguma coisa e tal? E eu sou, João Pedro, mas está bem, eu faço. E escolhemos um tema. E eu pensei, mas eu gostaria de um tema em que as pessoas pudessem conversar sobre as coisas. Colocar lá os seus pontos de vista, as suas perspectivas, as suas questões, as suas dificuldades e poder depois, a ideia de partilhar, de discutir. Eu pensei que a educação sexual seria um tema motivador para este tipo de trabalho, porque de facto é uma área em que as pessoas se interrogam muito, em que nós gostaríamos muito de poder, através da interação entre todos, poder arriscar começar a fazer coisas, arriscar começar a criar novas atividades, novas propostas, inventar, discutir, criticar. E assim foi. Nós inicialmente tivemos o apoio do Instituto Superior, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que nos cedeu a plataforma. Nessa altura o Moodle ainda não estava nas nossas mãos, e que usámos uma plataforma que tinha sido criada por uma licenciada, que iniciou o seu projeto de engenharia de informática e que funcionou lindamente. As pessoas, os alunos, a maior parte eram pessoas que não tinham uma grande prática no uso das tecnologias, mas rapidamente aprenderam e muitos disseram, nós depois estávamos a virar todos os dias, íamos lá ver o que lá estava. Depois, no segundo ano, foi um pouco a reação dos alunos, aquilo que nós fomos aprendendo com o trabalho que fomos desenvolvendo, e a colaboração do João, porque é que não está? Desde o princípio tem ajudado no curso de Educação Sexual. A Dulce também, foi aluna do primeiro ano, mas que também funcionou como motivadora, promotora. Os alunos queixam-se a ela, não é a mim, queixam-se a ela e depois ela transmite. Olha que a professora não vai lá como deve ir, a professora tem de lá ir. Tem sido assim a minha. O João é a pessoa que também participa, mas que tira as dúvidas relativamente às questões de natureza tecnológica, porque depois nós vamos querendo fazer mais coisas. Se eu fizer assim, se eu fizer isto, então temos a presença do João, que também nos dá apoio nesse nível. Nós temos vindo a construir muitos conhecimentos, experiência feita mesmo conhecimentos feitos mesmo da prática. E depois, num outro projeto em que eu obtive, no projeto da SCT, eu comecei a questionar, mas que metodologias de ensino-aprendizagem que eu poderia utilizar para me sentir mais confiante. Eu sou das didáticas, não é? Portanto, tenho um determinado tipo de pensar. Que metodologia de ensino-aprendizagem que eu deveria usar para poder ajudar as pessoas também a fazer sentido e a criar significado relativamente àquilo que vão participar na plataforma. E também, vinda da área da saúde, orientei uma tese de mestrado em Educação Médica. Foi uma tese de mestrado sobre a aplicação da aprendizagem por problemas, que é atualmente uma metodologia de ensino muito utilizada no mundo da Educação Médica, no mundo da Medicina, e que atualmente começa também a ser muito utilizada a nível do ensino superior, como sendo uma forma mais moderna, mais atual de trabalhar no ensino superior. Em que os alunos, é uma metodologia centrada no aluno, o aluno é que trabalha, o professor não ensina de uma maneira diferente, e o professor tem um papel de tutor. O professor acompanha o trabalho dos alunos, tenta orientá-los, tenta ajudar o questionamento, portanto não lhes dá a resposta, ajuda-os a questionar, a pesquisar, a procurar, a construir significados. E eu pensei, seria interessante tentar aplicar esta metodologia no nosso curso de Educação à Distância. Fui à internet a imensos mesmo na Universidade de McMaster, que foi a primeira Faculdade de Medicina canadiana, onde nasceu a aprendizagem por problemas, atualmente PBL e Problem Based Learning. Quer dizer, portanto, é uma área
que atualmente é interessante porque dá origem a muita investigação, investigações, por exemplo, aquele encontro da Associação da Educação Médica, tem imensas, a pessoa da educação aprende imenso indo lá, porque de facto há uma série de trabalhos extremamente interessantes que estão a ser desenvolvidos, e portanto nós também temos a ideia que estamos na crista da onda, estamos a trabalhar em áreas em que de facto há coisas para descobrir e coisas em que nós podemos também contribuir para o conhecimento neste mundo. E pronto, e foi um pouco isso que nós temos tentado, mas ainda numa fase, a pouco e pouco, seguindo as palavras da professora Sónia, estamos a pouco e pouco a tentar construir. De facto, há determinadas atividades que têm sucesso. A questão da Minha Escola é Saudável foi uma atividade, logo do princípio, que eu penso que motiva as pessoas para a disciplina, em que vão para as suas escolas olhar para as escolas de uma determinada maneira. E, de facto, nós temos repositórios, temos descrições da escola. Este ano foram 18 alunos. Temos 18 descrições extremamente detalhadas e pormenorizadas do que é a escola sob o ponto de vista da promoção da saúde. Em que se verifica, de facto, que as questões de educação sexual têm uma participação subliminar. O que revela que, de facto, há necessidade, por parte dos professores, de saberem, de aprenderem, de experimentarem e de trabalharem nesta área. Depois, um outro aspecto que eu tentei ainda, não estou contente, isto vamos trabalhando, é muito difícil num curso à distância, quando há uma intervenção muito grande das pessoas, nós arranjámos de alguma maneira, todos têm de intervir, isto foi através da avaliação, arranjei um quadro, a pessoa tem de intervir pelo menos uma vez em cada fórum, de maneira a fazer com que todos tenham alguma intervenção. Claro que há pessoas que intervêm muito mais do que os outros, mas a partir de uma certa altura eu deixei de ser capaz de ver tudo o que lá estava e de acompanhar tudo. E senti-me completamente perdida. E então pensei, bem, talvez, seguindo o modelo da aprendizagem por problemas, criar grupos tutoriais online. E criámos 3 grupos. A ideia seria, não foi ainda uma experiência, a ideia seria esses grupos trabalharem entre si no tratamento de determinados problemas, usando a plataforma. E eu, indo ao grupo, verificava o que se estava a discutir e tentaria dar o meu contributo, as minhas sugestões, fazer outras questões, etc. Eu sinto, e é um pouco isso que eu sinto agora, eu tenho tanto que aprender, tanto, estou assim um bocadinho, mas, de facto, aquilo que se passou hoje enche-me de vontade de continuar. Porque, de facto, apesar de não ser ainda aquele modelo que eu gostaria que seria um modelo ideal, aquilo que eu sentiria como professora satisfeita, em que estou a perceber bem sob o ponto de vista metodológico, apesar de me sentir ainda muito distante, acho que houve, de facto, uma intervenção aqui que revela que as pessoas aprenderam, as pessoas discutiram, as pessoas querem intervir, querem fazer qualquer coisa nas suas práticas profissionais, as pessoas desenvolveram um espírito crítico, descobriram áreas que gostariam de questionar. Alguns vão fazer teses nesta área, outros não, mas também sentem que têm áreas onde gostariam de questionar. E, portanto, eu penso que é um recurso que tem qualidade, que tem um potencial enorme, e que pode ser usado. Eu, neste momento, preocupo-me no ensino, estou a falar na questão do ensino superior, mas já tenho pessoas que estão a trabalhar neste usando o Moodle, que é a plataforma agora que está mais disponível para todos, usando uma metodologia de aprendizagem de problemas, estão a aplicar estas coisas em meninos mais jovens, nomeadamente no 8º ano de escolaridade, o Eduardo não está cá, não pode vir, mas isto que eu estive aqui a contar acontece lá também. E o que é interessante, o que se está a pensar neste grupo do 7º ano, do 8º ano, é que os professores também estão muito motivados, porque se gera um tipo de trabalho diferente com os alunos.
Portanto, temos aqui, de facto, uma área extremamente estimulante, extremamente interessante, onde há muita coisa para fazer e que penso que poderá ser, de facto, um contributo muito positivo para o futuro. Não é que eu não vou dizer mais nada, não vou usar PowerPoint, porque neste momento já nem consigo ver as palavras que lá estão escritas no PowerPoint. Eu, pronto, aproveito também para agradecer a vossa presença, a vossa participação, e agora vou dar a vez ao professor João Paiva. Muito bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria começar por agradecer o convite que foi feito, em particular à professora Isabel Chagas. É com muito gosto que estou aqui. O João já me apresentou, cumprimento também as pessoas da mesa. O João já me apresentou sinteticamente. Nós temos de facto algumas coisas em comum, também o nome, o João, que quer dizer abençoado, por cima. Ele é de Física e eu de Química. Interessa-me pelas tecnologias de informação e comunicação na educação há algum tempo. E de facto tenho este bichinho na questão dos afetos e da sexualidade também por via, não sei se é o caso, João, de ser pai. Eu tenho 3 crianças, 2 meninos e 1 menina, e de facto isso tem algumas implicações também nas reflexões que faço e nas propostas e nos trabalhos que faço. E às vezes aprendemos muito, como devem imaginar também, com as crianças a este nível. Aliás, a propósito de aprender, a Isabel Chagas referiu aqui uma ou duas vezes ao level sobre as questões de educação, cada vez mais, e sobre a questão da sexualidade em particular. Gosto sempre de me colocar como um professor aprendiz, ou se quiser ainda a ideia de que educar é educar-se. Eu sinto-me verdadeiramente mal educado a vários níveis da minha vida, inclusive nas questões de sexualidade, embora vá acumulando alguma experiência, alguma arrumação de ideias e algumas convicções, também ainda não me considero no ponto. E por isso tenho muito a aprender em todas estas questões. Na educação em geral, e no nosso tempo e no nosso país hoje, e nas questões de sexualidade em particular, diria eu, muitas vezes assiste-se, quer na prática, quer na reflexão teórica, a um discurso um bocado polarizado e extremado. Por um lado, correntes mais tradicionalistas, retrógradas, do outro lado, progressismos, ou vanguardismos, ou pseudo-progressismos. Se quiserem, é o pratrasex e o pratrentex. Aqui sem conotação alguma sexual, já que aqui estamos, é uma metáfora. O que é que isto quer dizer? Que muitas vezes em questões de educação para a sexualidade há às vezes discursos muito reacionários, tradicionalistas, retrógrados, não chamar os bois pelos nomes, não falar sobre o assunto, esconder sobre isto não se fala, talvez amanhã. Como é verdade, também há muitos discursos pseudo-vanguardistas, desequilibrados, muito instrumentalistas, muito coisificadores da coisa sexual, muito higienistas, demasiadamente técnicos, esquecendo a ideia de que a sexualidade é de facto um fenómeno, enfim, a palavra é cara, mas reflete bem o que se quer dizer, é um fenómeno psicobiosocial, portanto, esta ideia do todo e da integração das coisas da sexualidade. Portanto, eu entendo que as coisas estão um bocadinho por aqui e convém uma posição de equilíbrio. Eu, de facto, sou daqueles, quando falo das questões de sexualidade, gosto sempre de envolver a pessoa toda, o critério da pessoa toda, mas gosto também de chamar os bois pelos nomes e, portanto, tendo uma visão de equilíbrio em relação a estes dois estilos que há de estar a educação em geral e nas questões da sexualidade em particular. A sexualidade, por isso, é uma coisa tão essencial, tão bonita, tão universal, quanto complexa. E por isso mesmo talvez se adapte em particular às metodologias educativas que envolvem as tecnologias, porque pelo menos em teoria a envolvência das tecnologias de informação e comunicação na educação gera o amparo de estratégias mais flexíveis, mais globais, onde as realidades não são estanques, não é? Já que vamos falar aqui de tecnologias, imaginem uma plataforma de e-learning adaptada a uma formação ou uma educação para a sexualidade, contempla uma miscelânea de recursos estáticos técnicos, que também são importantes, mas não só, de fóruns interativos, onde as emoções e os sentimentos se podem desenrolar, e, portanto, uma miscelânea de estratégias que permite a flexibilidade
que a educação para a sexualidade exige. E, portanto, nesse sentido, de facto, em teoria, pelo menos, adapta-se muito bem a estas questões. Eu gostava de vos falar de 2 ou 3 experiências envolvendo alunos de mestrado, principalmente. Depois também vos poderei contar uma outra experiência que acho sempre graça, enquanto pai, destas questões. A última, por acaso, ocorreu há pouco tempo. Enfim, não nos conhecemos o suficiente, mas em teoria considero um rapazinho muito antimachista, até neste sentido da temática que estamos a falar. Dito isto pela negativa, reconheço que muitos focos de falta de plenitude hoje ainda se devem a resquícios de machismo latente na vida das pessoas e mesmo na população pseudo-emancipada, urbana, intelectualizada. Entendo que há muitos resquícios ainda de machismo, do homem e da mulher. Leia-se, não é? A mulher, há muitas vezes, a típica mulher que o marido vai lavar a louça e diz: faz isto tudo mal, sai daqui, não é? Portanto, há aqui um resquício de machismo também. E no outro dia pensei para mim num vestígio, que se não é de machismo, é pelo menos uma coisa curiosa que eu não tinha percebido, que posso ter 2 filhos e uma filha. Então, ele tem 14 e 13 e a menina tem 10 anos, é parecida com o pai, por cima. E é a menina, não é? E no outro dia reparei-me com esta, imaginar, e até me ri com isto, se um dia os meus filhos se apresentarem com umas namoradas fora de jogo, em casa, eu sinto-me preparado para isso. Os tipos depois lá aprendem com a vida e tal, e estou-me a ver razoavelmente amparador dessa situação. Agora, se o desgraçado que toca na minha filhinha não for um tipo de jeito, eu estou a imaginar com as garras de fora é altamente interventivo. E pensei para mim, de facto, há aqui um vestígio, enfim, se não é de machismo, é pelo menos, até pode ser visto como saudavelmente, um toque de diferenciação, não é? Nós julgo que vivemos todos já o rescaldo do igualitarismo desinteressante, do homem e da mulher serem iguais no mau sentido do senso. E aqui, de facto, pode revelar só isso. Mas é engraçado, são experiências que vamos ganhando e que vamos acumulando. Eu vou voltar agora à internet e dizer-vos que, a propósito, bem primeiro, os conteúdos na internet são um manancial importantíssimo. Eu ia dizer na educação em geral, mas tenho que dizer na sociedade em geral. Não é? O facto de nós vivermos hoje todos ligados, da informação estar toda em linha, como sabem, gera uma sociedade chamada informacional que muda completamente o paradigma do conhecimento, o paradigma da aprendizagem e o próprio paradigma das relações pessoais e de toda a sociologia, toda a política. É uma coisa de facto, hoje em dia, perguntar ao Sr. Google é uma coisa incontornável, muitas vezes muito interessante e muito eficaz. E, inclusive, é hoje conhecer, em tudo e também nas questões da educação para a sexualidade, não tem tanto a ver com memorizar, mas tem a ver com saber onde está. A informação está toda. Hoje na internet há muitas coisas muito boas, também a conviver com os muito más, não é? A nuance é um bocado aqui. Existe um manancial da informação, onde se junta o muito bom e o muito mau. Agora, o caminho em educação, e também da educação para a sexualidade, na minha perspectiva, que tenho normalmente filões pouco autoritaristas e proibitivos, porque entendo que eles não têm grande futuro nas questões de sexualidade e não só, acho que o abuso da autoridade deve ser o último cartucho, porque tudo aquilo que eu imponho em movimentos de cima para baixo, com fluxos moralistas, tem só uma valência de curto prazo. Depois, no médio e longo prazo, vira-se contra o educador que abusou disso. Também nas questões de sexualidade. Portanto, eu sou muito a favor da abertura e de fornecer ferramentas para potenciar o discernimento crítico de quem aprende. O que significa que eu acho que a internet é de ir e ver. Agora, com critérios, nomeadamente, que se podem aprender na escola. Porque na internet há o muito bom e o muito mau, é preciso ter uma atitude de, antes de mais, espírito crítico. Portanto, ajudar as pessoas a perceberem que a internet é uma coisa boa, mas onde convive o muito bom e o muito mau. As coisas são boas na essencialidade, mas podem ser bem ou mal usadas. E a internet muitas vezes é mal usada, até porque ela há coisas desinteressantes. Portanto, fomentar o espírito crítico por parte de quem investiga e usa a internet. Depois também evitar as situações de copy-paste mecânico, de modo a que as pessoas se recusem a usar a informação da internet sem perceberem o que lá está. Aí atribuir um espírito muito negativo aos copy-pastes mecânicos sem ética. Eu posso fazer copy-paste, hoje conhecer muitas vezes é copiar e reorganizar e colar, mas tenho que dizer de onde vem a fonte. Isso é um aspecto muito importante. Portanto, ter espírito crítico, compreender o que lá está e ser ético. E nesse sentido a internet é de facto um manancial
muito importante, ainda que sobre as questões da sexualidade há muita informação e boa, julgo eu, no plano nomeadamente técnico, que é também importante, mas depois é muito difícil nós encontrarmos sobre a educação para a sexualidade a página que toque na MUS. E porquê? Eu acho que nunca vamos encontrar todos, pelo menos. É impossível uma página de internet de educação para a sexualidade universalmente interessante. Porquê? Porque as questões de sexualidade e, por consequência, as questões de educação para a sexualidade, na minha perspectiva humilde, não são neutras. Graças a Deus. Não são. Portanto, a página que me enche o olho não é a mesma página que enche a Isabela ou uma das várias pessoas que aqui está, felizmente. Agora, como é que isto se resolve? Então, será que não há conceito? Precisamente a propósito, enfim, o tema deste debate vai na MUS os espaços partilhados. Evidente que eu posso me sentir, e até é interessante que me sinta uma pessoa diferente dos outros, na percepção que tenho, antes de mais da minha própria sexualidade e depois da educação para a sexualidade, mas devo ter abertura para partilhar de uma forma despreconceituada, mas que pode ser convicta, as minhas questões, as minhas nuances, etc, etc, etc. Portanto, é a partilha que resolve a questão da educação para a sexualidade não ser um assunto neutro. Porque partilhar podemos. As páginas, de facto, eu pelo menos não conheço assim, depois o debate que vamos fazer pode conduzir a questões diferentes. Eu tive 2 alunos que trabalharam em recursos de informação e comunicação e sexualidade. Uma das teses de uma professora de Biologia usou essencialmente fóruns. Já aqui conversámos um pouco. Havia também uma atividade muito interessante, já devem ter falado hoje. Aliás, eu peço desculpa por alguma repetição, como sabem, só há uma hora apareci aqui e arrisco-me já ter dito coisas que foram repisadas aqui. Peço-vos desculpa por isso. Mas enfim, ouve-se de outra maneira. Por alguém que seja acima do Tejo, não é? Porque eu já reparei que isto é só muros aqui, não é? Que é a questão do role-playing. Não sei se falarmos. Pronto, esta minha aluna, Sandra, trabalhou essencialmente online. Aliás, estas teses estão depois disponíveis online. Se alguém quiser, pode pedir com interesse. Trabalhou em atividades de role-playing. Os alunos faziam papéis que não eram os seus diretamente. Uma era a diretora da escola, outra personificava um perfil absolutamente conservador, outra personificava uma mãe solteira, outra a mãe da mãe solteira. E, portanto, havia uns papéis deste género e que são técnicas, enfim, absolutamente projetivas, como devem compreender. Muitas das pessoas diziam naquele role-playing, diziam na pele de outro aquilo que não conseguiriam dizer de si próprios. E portanto, isto são coisas engraçadas que vale a pena fazer. Eu, por acaso, uso plataformas de e-learning, nomeadamente estou ligado a um mestrado, a uma cadeira que se chama Ensino à Distância, mas só com adultos, e às vezes uso um chat também, que é, como sabem, uma ferramenta síncrona que funciona ao mesmo tempo. Em termos das questões para a educação para a sexualidade, tem algumas desvantagens, porque não permite que se mastiguem as ideias, que a reflexão é uma coisa que demora tempo, mas tem também a vantagem de ser muito adrenalínico, aquilo dá muita pica, e às vezes a pessoa até diz sem pensar aquilo que é importante dizer e que se pensasse não dizia. Eu às vezes tenho mecanismos com alunos adultos engraçados, por exemplo, na última aula de e-learning, faço normalmente uma apresentação que não é só dizer estou, estamos em chat todos, este ano até somos mais 25, e eu, em vez de cada um dizer boa noite, faço uma pergunta e todos respondem de uma forma telegráfica. E no início da aula perguntei, cada um diz o seu defeito principal, também para nos conhecermos um pouco. E toda a gente sabe, teimoso, não sei nada. E no final da aula disse, agora vou fazer uma pergunta e quero que me respondam no mesmo instante. Rapidamente me responderam a minha qualidade principal. E a maioria das pessoas hesitou, que é um fenómeno, enfim, que a psicologia conhece, que temos alguma facilidade em falar dos nossos defeitos e alguma dificuldade, alguns pontos até que se podem fazer com a autoestima, algumas dificuldades em falar, pelo menos rapidamente, das nossas virtudes. Outras coisas curiosas era que muitas pessoas indicavam a mesma característica como defeito e como virtude. Mas enfim, isto resultou num momento síncrono, não é? Estou a falar aqui de coisas que aparentemente não têm nada a ver com sexualidade, mas um fórum deste género, pelo menos no entendimento que tem, permite isto, e por isso é que eu também gosto desta temática, é que tudo tem a ver com sexualidade. E portanto nada fica de fora. O que é muito interessante, aliás, precisamente as visões reducionistas e demasiadamente genitalistas, diria eu, da sexualidade, é que têm este problema que depois conduzem na adolescência, principalmente, e não só, a precisamente usos e abusos. A etimologia da palavra abusar é muito engraçada, que é usar para além de abusos, não é? Precisamente
por este desfazamento. É precisamente quando a sexualidade não é vista como um todo e, em certo sentido, nós, homens e mulheres, entramos em jogos de mentira porque estamos com o nosso corpo e com a nossa genitalidade numa realidade que não corresponde ao nosso ser psicológico e ao nosso ser total. E comunicar isto pela positiva às crianças e aos adolescentes é tão fascinante quanto interessante, porque não podemos ser moralistas ao mesmo tempo. Porque, em certo sentido, se reparam nas entrelinhas do que eu digo, há um discurso que pode apelar até a uma certa moderação ou até a um certo adiamento de algumas intimidades na adolescência, mas que eu, da experiência que tenho com adolescentes, sou obcecado em transmitir isto pela forma sempre positiva. Quando estou normalmente a falar sobre estes assuntos para gente mais nova, nunca deixo de começar por dizer que sexo é bom. É sempre a minha primeira frase, é sempre pela positiva. E é porque é bom e porque pode ser tanto melhor quanto precisamente for verdadeiro neste sentido psicobiosocial, que vale a pena refletir sobre as coisas e usar bem, usar para tirar o maior proveito possível. Uma outra tese de mestrado também foi feita num site chamado Ser Mais, e é curioso que ontem chegou um e-mail com um site com o mesmo nome sobre solidariedade e partilha. E é engraçado eu dizer, o que é que isto tem a ver? A criatividade tem limites, todas as pessoas não têm nada a ver uma com a outra, e chamaram o mesmo site, um sobre sexualidade e outro que é uma congregação de experiências de voluntariado, Ser Mais. De facto, são ambas duas possibilidades de ser mais, viver numa sexualidade plena, ou neste caso, que é isso que como sabemos, é um aspecto essencialmente relacional, e neste caso a solidariedade e o voluntariado têm esta mesma dimensão. Achei uma certa graça. Aqui foram utilizados essencialmente momentos síncronos e conferências. À noite, este era um professor de uma escola secundária da Resine que convocava pessoal técnico, enfermeiros, médicos, psicólogos, que numa plataforma, isto ainda foi no Moodle, não era tão universal, e que comunicavam coisas interessantes e perguntas, respostas, e funcionou muito bem também. Portanto, uma das teses, embora não certificando isso em absoluto, veio dar valência às ferramentas síncronas, concretamente à videoconferência síncrona, e eu também tenho experiências interessantes com o chat. A outra experiência veio dar mais força aos fóruns e à possibilidade de participações assíncronas, com várias vantagens, desde logo aquela de flexibilidade de se poder participar quando se quer, mas também aquela de poder mastigar as ideias e pensar um bocadinho melhor. É importante criar uma cultura de fóruns no geral, não basta ir lá. Eu tenho medo às vezes quando obrigo a ir, eu tenho que ir pelo menos uma vez ao fórum, mas há pessoas que entendem isso como ir a metro e dizer concordo, e vai-se embora. Então não vá. Quer dizer, tem que escrever qualquer coisa e ponderar sobre o assunto. Bem, eu não queria falar muito porque preferia que, se houvesse ainda, as pessoas já devem estar cansadas e eu peço desculpa se vos cansei adicionalmente. E, portanto, prefiro terminar, acho que já fiz aqui algumas provocações e podemos conversar um bocadinho sobre o assunto, e terminar desta forma, dizendo que há uma dupla infelicidade neste encontro. Que vou dizer, obviamente eu vou brincar, mas já lá vou. O nome não é uma infelicidade. O nome é pleonasmo, mas engraçado, pelos motivos que eu já falei, a propósito de espaços partilhados e educação sexual. Porquê? Porque a sexualidade é uma experiência que é muito pessoal, mas que é essencialmente de relação, não é? E de partilha, com vários níveis de intimidade. Nós somos pessoas sexuadas, não só com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, mas sempre por sermos homem ou mulher à cabeça, isso determina em nós o papel e uma forma de estar diferente. E nós somos sempre sexuados, a todo momento. E, enfim, o meu humilde entendimento da sexualidade é que, no meu caso, eu me realizo mais como homem, quanto mais a minha sexualidade tiver a ver com partilha, ou se quiserem no plural, com partilhas a vários níveis. E portanto acho muito interessante, não é nada infeliz, estava a pôr a hipótese de ser um pleonasmo. Mas a segunda observação é que a Isabel já vai ficar mais perturbada, é que este painel, a estica e a educação sexual, não tem futuro nenhum. Portanto, é um painel que hoje ainda se compreende, porque ainda há algumas resistências à Associação de Tecnologias de Informação e Comunicação na educação, mas que, graças a Deus, digo isto pela positiva, no encontro que tivemos daqui a 5 anos, esta secção não teria futuro nenhum, porque já todas as pessoas
pessoas integram as TIC nas suas práticas educativas e não há cá reflexão especial. Aliás, isso até pode ter a ver com o nosso desemprego da nossa área específica. Eu costumo dizer sobre e-learning, eu falo muito na queda do E. A queda do E significa este momento muito breve em que vai deixar de se refletir sobre e-learning, porque todo o learning é mediatizado eletronicamente também. É pela positiva, é pela vulgarização. E, de facto, as tecnologias de informação e comunicação adequam-se a potenciar, nunca a resolver, mas a potenciar todas as estratégias de educação e também da educação para a sexualidade, com certeza. Em qualquer dos casos, enfim, não sei se consegui transparecer isso das minhas palavras, eu sou um entusiasta das tecnologias de informação e comunicação, do computador e da máquina, sou, antes de mais, um entusiasta e um amante da pessoa humana. E, portanto, mesmo usando a máquina, o meu alvo, enquanto professor, é sempre o aluno, nas interações que estabeleço, é sempre o outro, e, enfim, mantenho-me assim interessado em crescer eu próprio, essencialmente fascinado com a humanidade. Muito obrigado. Ora, então, certamente, estas intervenções mais ou menos provocatórias, certamente terão suscitado em alguns de vocês uma quantidade de questões. Ora, quem é que avança para a primeira? Depois também tenho questões que gostaria de colocar. Mais uma vez, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por este seminário, por estas conferências, por esta partilha. Saio daqui com o coração preenchido, sinceramente, e com uma série de vantagens, de conhecimento que vão ser ótimos para a minha profissão. Então, a minha pergunta é muito simples. É saber o endereço eletrónico que o Dr. João Paiva referiu nas suas frases. Tem a ver com teses que estão disponíveis online, que eu tinha muita curiosidade em ler, com atenção, e a plataforma, que eu também conheço e gostaria de aprofundar. E parabéns. Eu vou escrevendo aqui depois no computador. Pode-se ir fazendo outra pergunta. Vou escrevendo o sítio, que é um bocado piroso. Não tem assim muitas coisas. Eu acho que isto não precisa de um passo antes. Mas podemos ir continuando e eu depois escrevo ali. Então, outra questão. Eu esqueci de... Ora, boa tarde, peço desculpa mais um bocadinho não quero perguntar nada, também não quero monopolizar. É assim, muito obrigada pelas magníficas intervenções mais e como aquela colega disse, eu também saio daqui de alma cheia, lavada, mas no bom sentido. Quero partilhar convosco uma coisa que é assim, eu coordeno o projeto de educação básica da escola, não vou estar a dizer que faço, não é esse o objetivo, mas desde que fui penalizada pela Sra. Ministra porque, à conta disso, não desempenhei outros cargos que me teriam dado mais trabalho, menos criatividade, menos empenhamento, menos tudo, não tenho pontos. Portanto, para ser titular, não sei agora desabafo. E tenho estado muito desmotivada. Já partilhei isto numa carta que enviei à Sra. Ministra, mas também não à parte, e já fiz saber ao meu Conselho Executivo que este ano eu não quero continuar com o projeto. Mas não fui bem sucedida, porque não me deixaram. Portanto, acho que eu tenho que continuar e eu, enfim, tenho estado a arranjar coragem para ultrapassar isto. E hoje acho que esta partilha, que foi mesmo uma partilha, acho que deu mais um bocadinho de alento para eu continuar mais um ano, portanto, esquecendo o que a Ministra me fez, a mim e tantos outros colegas. Portanto, muito obrigada. De facto, me ajudou um bocadinho, que eu estava a precisar de um bocadinho tanto. Agora queria pôr aqui uma questão, perguntar uma coisa que é assim, os pais deveriam ser um elemento fundamental, portanto, nesta educação dos jovens, trabalhar em conjunto com as escolas, podem ser, em alguns casos,
portanto, um movimento em prazo. Que sugestões nos poderia dar, portanto, para ajudar a ultrapassar isto? Trabalhando com eles diretamente, eu sei que é difícil, portanto, muitas vezes temos que chamar a associação de pais. Não sei se nos poderia dar mais alguma pista, mais alguma orientação. Eu posso, para já queria brincar um bocadinho consigo, usar uma analogia de sexualidade. Imagino que era uma menina que era rejeitada com um namorado e eu ia sugerir que continuasse a gostar de si própria e continuasse a vida para a frente. Eu sugeri que fizesse a mesma coisa com a ministra. Portanto, não deixes cair a sua autoestima. Como sabem, estes temas são muito erráticos e, de facto, aliás, essa é para algumas pessoas mais otimistas. A sorte da ministra é que as pessoas lá continuam com pancada sem pancada a cumprir o seu desidrato, que é, como sabe, um desidrato de missão e conducente certamente, e que vai para além disto. Não que as coisas não nos doam por estar mal feitas e por não serem reconhecidas a um determinado nível institucional. Mas estou convencido também que o nosso feedback e o nosso coração cheio vem dos alunos que lá estão sempre a garantirem-nos isso. Portanto, enfim, fazendo a analogia, sugeria esta brincadeira. Sobre o que diz, é uma questão muito sensível. Eu não sei se houve aqui alguma parte só sobre a questão dos pais. Eu as últimas reflexões que tenho feito, aliás, sobre os pais, é engraçado porque nas cidades, em algumas escolas de cidade, há algum fenómeno na educação em geral que eu chamo pais a mais. Há alguns pais que se preocupam em demasia e que estão demasiadamente em cima e que deviam sacudir os filhos e principalmente as expectativas cognitivas em relação aos estudos que têm sobre eles. Mas, não entrando muito por aí, é verdade que a educação para a sexualidade, obviamente que não só começa, como passa e como está sempre em casa, e devia passar pelos pais. E portanto aí estamos de acordo. Agora, um pai ou uma mãe que não queiram entrar nesse jogo e que acham que a escola está a preparar ou entrar por aí, também não há de ser muito fácil convencê-los, digamos assim, a isso, não é? É mesmo porque normalmente são ideias muito rígidas as que suportam as pessoas que tomam esta atitude reativa, enfim, no exercício da sua liberdade, de não querer para os filhos, pelo menos aquela abordagem. Enfim, eu aí acho que a resposta para esse, como muitos outros dilemas desta questão, é a partilha. Talvez tentar, enfim, como um pai ou uma mãe que esteja nessa circunstância, talvez precise de ser ouvido também, escutativa. Então, porquê que não quer? O que é que acha que... E fazendo, enfim, nós conhecemos os truques de escutativa para ouvirmos os nossos alunos e os nossos filhos, e às vezes os adultos também, nomeadamente o truque de repetir aquilo que a pessoa disse para ela se sentir acolhida, e depois tentar perceber um bocadinho que hoje um pai ou uma mãe que diga eu não quero que o meu filhinho saiba sobre as relações sexuais, tal. Eu tenho um bocado de dó desta pessoa, estou disposto a ouvir, a tentar ajudá-la, mas e até onde é que se pode ir, não é? Ou fazer aquele truque que a gente faz às crianças quando nos fazem uma pergunta de educação para a sexualidade, que é devolver com uma pergunta, não é? Para sentir o nível de exigência da pergunta precisamente. E portanto não tenho assim nenhuma solução miraculosa senão esta do esforço obsessivo pela partilha e ao fim e ao cabo também pelo acolhimento, porque estes pais têm um problema, não é? Se são pais que não querem que os filhinhos sejam também educados na sexualidade e têm medo disso, há aqui um problema. Nós não somos salvadores da pátria, mas talvez possamos acolhê-los enquanto pessoas com esse limite e quem sabe se conseguem também alguns progressos com esses tipos de pais que estão nas antípodas também de outro tipo de pais que nos preocupam, que são os pais totalmente ausentes, não é? Ou que resolvem... Eu, no outro dia, um colóquio com um pai muito engraçado. Então, a educação para a sexualidade, eu disse é bestial para o filho, tem 14 anos, não é? E pus no preservativo na mesinha de cabeceira. Está educado para a sexualidade. Pronto, está feito o assunto, não é? Que é o tal, enfim, aqui diria, ou para a frente, ex-balofo e vazio de sentido, confundindo estas coisas todas, não é? E, portanto, há vários perfis e nenhum pai é bem educado, como nem sequer nenhum professor é bem educado. Portanto, sem ter grandes receitas, eu sugeria sempre a partilha, que é o tema principal deste encontro. Eu queria... Já agora, só para esclarecer, aquele sítio é um sítio meu pessoal, onde estão cerca de 40 teses de mestrado. Agora até é moda copiar as teses de mestrado. Quem não quiser ir comprá-las à América Latina, se compram, pode ir ali buscar. As teses tipicamente estão na íntegra. E no caso destes dois alunos que falei, o Herménio e o Alessandra, há lá uma lista grande de teses e podem consultar à vontade. Desculpe. Não, eu quero fazer qualquer coisa. Mas esta ideia de espaços partilhados é engraçado, porque esta ideia já é uma ideia que nós temos usado até em outros contextos e que tem a ver com isto, com o juntar
também pessoas que têm diferentes realidades e que é difícil juntar. E há grupos de pessoas que assim, na nossa realidade, aqui na escola, na faculdade, temos os professores e os investigadores. Também são dois grupos extremamente difíceis de juntar e de os pôr a conversar. Os pais e os professores da escola, eu penso que também será as pessoas que estão interessadas, eu agora estou-me a lembrar no âmbito quando estava no nónio, que era as pessoas usarem o computador, os professores nas escolas, nós aqui na faculdade e os professores. Também é muito difícil, eles, os professores, nós. E eu penso que, de facto, sublinhando as palavras do professor João Paiva, é de facto partilhar, é o conversar. Eu penso que aquelas regras vêm de nós, da nossa humanidade, de conversar, de ouvir, de ter paciência, de engolir alguns sapos também, ser capaz também depois de tudo aqueles jogos um pouco de poder ou de importância, a pessoa não quer dar oportunidade a um pai, se calhar tem uma determinada maneira de falar, mas eu penso que tem de ser feito assim, um pouco com paciência, não é? Com postura, com flexibilidade, com tempo. E também, eu penso que o que aconteceu aqui hoje, e também como que disse o professor Machado Viviane, é importante pôr as pessoas também a fazer coisas positivas, porque não, também em alguns projetos, em algumas iniciativas na escola, os pais dá também para fazerem um bocado daquilo que querem fazer. Porque isso poderá também, isto não é uma receita, mas eu creio que serão situações que talvez permitam tornar as relações entre este grupo de pessoas com interesses diferentes, tornar as relações mais... Deixa-me falar uma sugestão mais pragmática para não ser muito poético e vago. Lembrei-me que estou aqui com uma tese... Eu é que fui. Estava a dizer partilha e tal. Eu tenho aqui na minha pasta uma tese que vim agora a ler no comboio, vou para a semana a arguir em Coimbra sobre as atividades que eu também uso e que, aliás, uma aluna minha usou e a Isabel foi lá ao Porto arguir, que são as TIPS. Lembra-se? Teachers Involving Parents in Schoolwork. São atividades em que os pais, os professores, propõem TPCs para se fazer em comum os pais e os alunos, sem nunca cair no erro dos paizinhos fazerem para os filhos, que é uma desgraça. E esta tese que eu estou a ver é uma maneira de uma professora de biologia que faz isto concretamente em atividades relacionadas com a SIDA e com a educação para a sexualidade. Portanto, ela faz umas atividades, se quiserem nesta lista, a aluna é a Josefa, que fez a tese sobre TIPS, só para precisamos falar um bocadinho mais sobre o conceito. Teachers Involving Parents in Schoolwork. A ideia, enfim, é um acrónimo estrangeirado de uma ideia americana muito interessante e que também pode ser utilizada neste contexto. Temos mais uma questão ali atrás. O microfone está... Será que a plataforma será um bom instrumento? Será que uma plataforma será um bom instrumento para a partilha com os encarregados de educação deste assunto tão pertinente hoje em dia, a educação sexual? Sim, nós temos lá em Coimbra uma experiência de um projeto chamado E-Mails, que é e-mail na comunidade escolar, que foi o desenvolvimento de uma turma, de uma utilização intensiva de e-mail entre pais, alunos, professores e diretor de turma, que não correu às mil maravilhas, mesmo só sobre aspectos cognitivos, os pais têm alguma dificuldade em participar e, no caso, julgo que já falaram aqui um bocadinho disso, têm imensa dificuldade em escrever e para que conste, seja o que for, porque têm às vezes uma visão muito lista, depois vira-se contra mim, são muito protecionistas. Agora, e portanto há resistências no terreno a isto. Agora, em teoria, a ideia do fórum, onde, por exemplo, os pais mais conservadores, os pais mais não sei o quê, os professores exprimem os seus pontos de vista, é um espaço que, em alguns casos, resolve aquilo que interações humanas e síncronas, tu não resolvem. Enfim, falou-se aqui, a ausência de linguagem não verbal é tão negativa quanto pode ser positiva também, porque há muitos mal-entendidos por causa disso, pelo tom com que se diz e, portanto,
Em teoria, em potência, quando nós tivermos uma cultura de poder escrever como uma forma alternativa e positiva de comunicar, eu acho que em potência é interessante, é preciso fazer mais investigação e mais prática. Ir escrevendo, não é? Portanto, este ano vamos lançar a plataforma lá na escola, com a intenção de... Nós temos uns pais, uns encarregados de educação muito participativos. E então não queríamos utilizar apenas a plataforma como comunicação normal, Claro. mas utilizar outra perspectiva, chamando o encarregado de educação ao pai para aquilo que é pertinente e urgente. Pode ver, se calhar é uma boa ideia para arrancar já. Julgo eu. Obrigada. Olha, mais alguma questão? Eu, por acaso, já agora, irei encerrar aqui este painel. No entanto, aqui eu gostaria, seguindo o exemplo que o professor João Paiva, daquela metodologia que ele implementou, ou que implementou lá no chat, ele costuma implementar nos chats, e tendo em conta a temática deste painel, portanto, que é a STIC e a educação sexual, eu gostava de vos fazer um desafio. Era se, ou não necessariamente todos, mas se eram capazes de dizer assim, de uma forma tão rápida e imediata, como o professor João Paiva pediu aos alunos lá no chat, se apontavam virtudes e defeitos da utilização da STIC neste particular da educação sexual. Ladies first. Há sempre um critério para nos chafarmos. Eu vou pensar no assunto. Flexibilidade? Como? Tem que dizer uma palavra? Tem que explicar. Não, eu penso que é flexibilidade mesmo. Isso é o defeito ou virtude? Virtude. Defeito. Eu sinto a portuguesa um pouco claustrofóbica. Mesmo no meu modelagem, sinto claustrofobia. E talvez daí esta necessidade de termos feito este encontro. Se calhar todos nós, no nosso curso de educação sexual, nos sentimos claustrofóbicos. E na sessão presencial que nós fizemos, houve alguém, e se fizéssemos um encontro? Isso tudo bem. Isto foi há 1 mês e meio, 2 meses. É por isso que isto tudo, a divulgação e tal, foi feito de uma maneira que, pronto, e houve de facto muitas pessoas que não receberam a divulgação e tal. Mas aprendemos imenso e, possivelmente, para o ano vamos fazer outro encontro. Já com outra divulgação, mas estamos cheios de vontade de fazer outro encontro. Flexibilidade e claustrofobia. Flexibilidade e claustrofobia. Imposição. Não sei responder numa palavra verdadeira. Penso que as TIC fornecem, digamos, um conjunto tão amplo de instrumentos que é exatamente essa capacidade de cada um de nós poder escolher o instrumento que melhor se lhe aplica, quer à situação, quer ao seu próprio estilo. São duas coisas que têm que combinar. Penso que não é muito saudável, talvez, utilizar qualquer instrumento com o qual nos sintamos à vontade. Portanto, passa a ser ele a impor-se e não nós. Portanto, penso que são tantos que são disponibilizados que há sempre de haver ausente, e isso é uma vantagem. Em termos de constrangimentos, eu acho que é aquilo que as pessoas habitualmente têm medo relativamente às tecnologias. E que, por exemplo, na minha área é sempre muito razão pela qual tem sido muito difícil de entrar na área da formação em enfermagem, que tem a ver com a ausência de relações humanas, do ponto de vista também presencial, direto, a possibilidade de tocar, a possibilidade de ver, a possibilidade de sentir. Mas como eu não as entendo como exclusivas, penso que o risco não existe, mas se exclusivas, penso que sim, pode existir. As
As tecnologias estão também a desempenhar um papel, por acaso o painel não foi por aí, mas as tecnologias estão a desempenhar um papel também importante na própria afirmação da nossa sexualidade e com a internet cada vez mais é motivo de interesse, e é um espaço de exercício da sexualidade humana. Muito bem, agora sou eu. Afinal, se alguma vez estiverem na minha pele, não façam como eu, porque há uma desvantagem nesta técnica, que elas disseram aquilo que eu pensava dizer. Já estou muito. Em qualquer dos casos, vantagem. A oportunidade de partilha, definiria assim, que num espaço assim, num espaço geograficamente distante, é mais possível, como um elemento positivo. Por causa dessa investigação que eu conheço também, porque percebo esse ponto de vista, apontaria como elemento negativo esta questão de ficar um registro com um histórico que, na perspectiva de alguns, depois se pode virar contra o próprio. Portanto, isso representa um constrangimento. Como filão, em qualquer dos casos, não de opostos, mas de ideia importante a este nível, eu gostaria de frisar que eu tenho algumas dúvidas genéricas, e não é consensual, na minha opinião, sobre isso, em relação ao e-learning puro. E nunca usei, nem pretendo usar e-learning puro, sou um adepto do blended learning ensanduichado, com pelo menos 2 interações humanas, uma no início e outra no fim. E julgo que estas questões da sexualidade às tantas se coadunam bem também com este formato, tendo dúvidas sobre práticas de e-learning puro, absolutamente virtual e digital, sobre essa temática. Muito obrigado. Ora bom, vamos então encerrar este painel. Muito obrigado aos convidados pelo vosso apoio e por tudo aquilo que disseram de importante aqui para este coletivo.